Girassol Jornal, boa noite. Direitos da criança, aumento de casos de violação e impunidade continuam a ser motivo de preocupação no país. Província da Lunda Norte, moradores dos municípios do Dundo e Mussung pedem melhores serviços sociais. Consumo doméstico, preços altos e poucos clientes para carne abatida no mercado do quilómetro 30. Ministério do Interior, novo portal para tratamento de documentos já em funcionamento. Destaque para passaportes e cartas de condução. Projeto de lei passou no Conselho de Ministros Burkina Faso. Aprova a restauração da pena de morte. Girassol Jornal, sexta-feira, 5 de dezembro. Vamos informar. Bem-vindos. Boa noite. Mais de 2.000 crianças foram retiradas das ruas em todo o país e inseridas no seio familiar em 2025, um número considerado satisfatório para o INAC. A Ministra da Família e Promoção da Mulher entende que a situação dos menores em Angola ainda exige muitos cuidados. A desestruturação familiar, o trabalho infantil e o casamento precoce são apontados como fatores desafiantes. O diretor nacional do INAC, Paulo Calesse, sublinhou que só neste ano de 2025 foram retiradas das ruas mais de 2.000 crianças, um número animador quanto à estratégia de salvaguardar o pleno crescimento dos menores. Também números consideráveis de mais de 1.000 crianças que retiramos do centro de acolhimento e reunificamos, colocamos nas suas famílias, as outras foram entregues para o processo da adoção, números animadores comparativamente ao ano anterior da redução de casos de abusos sexuais contra a criança e números satisfatórios de mais crianças no sistema normal de ensino, números satisfatórios de menos crianças que morrem logo após a nascença. Então estamos, na verdade, num progresso que nos leva a dizer que estamos satisfeitos, fruto de um trabalho que temos vindo a realizar. Porém, segundo a Ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, a desestruturação familiar, o trabalho infantil e o casamento precoce são fatores que remetem a criança a um nível de necessidade de cuidados. Apesar dos progressos já alcançados, é imperioso reconhecer que a situação da criança em Angola ainda exige cuidados redobrados, fruto de múltiplos fatores que continuam a desafiar-nos: a pobreza, a desnutrição familiar, a violência doméstica e comunitária, o trabalho infantil, os casamentos prematuros, as vulnerabilidades associadas às migrações e a exposição a riscos sociais que limitam o pleno desenvolvimento infantil. A Ministra da Família sublinha a evolução para dignificar a criança angolana. O caminho tem sido gradual, exigente e contínuo, como são todos os progressos verdadeiramente estruturantes. A construção de um sistema nacional de proteção, o reforço das políticas públicas, o aumento das oportunidades educativas e o alargamento dos mecanismos de apoio social demonstram que o país tem avançado de forma firme e determinada. Apesar dos esforços, para a representante interina do Unicef em Angola, há muito por se fazer, sobretudo no alcance às crianças vulneráveis. Cristina Brugiolo avançou que 30% das crianças com menos de 1 ano em Angola são chamadas crianças de zero dose. Não receberam qualquer vacina. 2 em cada 3 crianças com menos de 5 anos não possuem certidão de nascimento. Apenas 40% dos alunos do 4º ano conseguem compreender informação básica num texto e apenas 22% conseguem resolver adições e subtrações simples. Estamos cientes de que o Governo assumiu compromissos firmes para enfrentar estas questões, investindo nos setores sociais.
Reafirmamos a necessidade de continuar a investir nas crianças, proteger e promover os seus direitos e garantir o seu futuro para um país assente em bases sólidas. Representante interina do Unicef em Angola falava por ocasião do aniversário da ratificação dos direitos da criança pelo país. Foi há 35 anos que Angola adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, uma decisão que colocou o país entre os primeiros a comprometer-se com o Tratado de Direitos Humanos dos Menores. Menores ouvidos nesta sexta-feira pela Girassol em Luanda mostram-se preocupados com os crescentes casos de violação de direitos e a impunidade dos prevaricadores. Não nos calem, precisamos de ser ouvidas. É a expressão de uma criança que por outras se levanta para dizer temos direitos e estes devem ser cumpridos. A maioria dos adultos não levam as leis e os direitos em consideração. Daniela Bumba tem 13 anos, é estudante da 7ª classe. A sua preocupação tem a ver com a violência doméstica e sexual. Diz que está a crescer num lar de muito amor, mas não está alheia à dor de outros menores que sofrem nas mãos de quem as deveria defender e proteger. As crianças recebem educação. A educação é a principal coisa que todo mundo precisa receber desde que vem ao mundo, desde que sai do ventre da sua mãe. Mas eu queria que mudasse a violência. Que isso não aconteça mais com nenhuma criança, porque dizem que a criança é o futuro da mãe. Como é que eles querem um futuro da mãe com traumas que na sua infância? Isso não vai dar certo. E eu queria que mudasse a violência contra a criança. É por isso que meu pai sempre me ensinou a dizer não contra a violência. Mas eu queria também que eles se metessem no nosso lugar. O que é que nós sentimos? Qual é a nossa reação quando eles gritam ou maltratam, levantam a mão conosco? Assim como a Daniela, a sua amiga e colega Dádiva João mostra-se preocupada com a violação dos direitos à educação, a um lar e alimentação. A pequena de 13 anos de idade repudia a agressão e apela ao respeito. Muitas das vezes, por cometerem algum erro em casa, os pais chutam as crianças de casa, elas são obrigadas a trabalharem na rua como engraxadores. E isso não é bom, porque as crianças devem ser protegidas e devem ter direito à alimentação e habitação. Sinto dor, porque eu tenho isso, mas os outros não têm, isso não é bom. Os mais velhos devem respeitar as crianças, porque se os mais velhos devem ser respeitadas, as crianças também devem ser respeitadas. Isso deve mudar. A 2 passos da Avenida Ho Chi Minh, onde encontramos as amigas Daniela e Dádiva, está a Zona Verde. Por lá, deparamos-nos com os pequenos Maria Flávia, Roberto Albuquerque e Kanda Chicundia. Mostram conhecer bem os seus direitos e aproveitaram o nosso microfone para apelar à mudança a favor dos arquitetos do futuro, as crianças. Nós somos crianças, estudar muito e aprender com nossos pais. Nem todos os adultos têm estado a obedecer esses direitos. Há alguns que não obedecem, há alguns que obedecem esse direito. Tem muitas crianças que estão na rua e que precisam de ajuda. E que elas precisam ser tratadas com muito amor e carinho, para ajudarem mais as crianças, porque as crianças merecem ser felizes na vida. Me deixa triste quando os mais velhos usam as crianças com sambapito, dinheiro, outras coisas, para lhes chamar para ser abusadas. Isso me deixa muito triste. Deverão ser levados na prisão. É o que elas pedem que se faça àqueles que violam os seus direitos, comprometendo o seu crescimento e futuro. Estudantes da Universidade de Luanjanconde, na província da Lunda Norte, queixam-se de gastos elevados. A cidade de Luanjanconde fazer o trajeto da instituição para casa de segunda a sexta. A vontade de estudar, de se formar, obriga a muitos sacrifícios. Mas Osvaldo não calculou que seriam tantos. Na recém-inaugurada estrutura acadêmica, ele frequenta o curso de Economia. Até tem uma motorizada particular, mas sente as mesmas dificuldades dos colegas que têm de percorrer quilômetros para chegar à universidade ou sair dela. Tem sido muito difícil. Sempre que entramos lá para 17h30, saímos 21h30. Ao sair, encontramos muitos colegas com dificuldade para táxi. E os táxis que aparecem, por vezes, a culpa pata. A culpa pata pedem para cada colega 500 kwanza. Quando toca lá quase para 22 horas, alguns pagam
quando vêm os motoqueiros, cobram 1000 kwanza. E por dia vai e vem, pela distância, daqui onde está a faculdade. Alguns colegas optam caminhar. Temos colegas que vivem em Samacaca, aqueles que vivem em Samacaca vão para o Bergo 28, e lá estão distantes, outros vão para a centralidade. Os que chegam para a centralidade têm que pegar o táxi para descer para o Dundo. E é uma trajetória muito distante, pegando 2 táxis. E temos uma dificuldade de táxi aqui, na nossa província é difícil. Até lá para as 21, até para as 20 horas já não temos mais táxi. Eles denunciam também que nunca houve assaltos aos estudantes noturnos, mas temem que isso aconteça. Aqui próximo da centralidade há muitos gatunos por aí, muitas jovens recebem telefone e temos medo que estes também venham por aqui. Infelizmente ainda não houve nenhum registro, mas pode dar o caso que um dia pode acontecer, não se espera se seja com eu ou com um outro familiar meu, um amigo ou um outro ser humano nesse caso. Em 3 meses de aulas, vários são os colegas que eles já viram desistir, quer seja pelo trajeto difícil, como pelos gastos com o transporte. Só nesse momento, dentro da turma, temos poucos estudantes. Temos alguns estudantes que já não estão a vir mais. Alguns estão a desistir. Estão a desistir porque outros por questões de táxi, depois a propina, o táxi sobe e desce. É uma situação muito difícil. E não é fácil de compreender. Segundo eles, a universidade tem apenas um autocarro e não responde à demanda de estudantes com a necessidade de transporte. Os gastos com o táxi e com as famosas tamaluca ultrapassam os 7.000 kwanzas por semana. Em média, diariamente, gasta-se a 800 a 1.000 kwanza. Diariamente, 800 a 1.000 kwanza. Uma parte da população, muitos preferem não pagar, atendendo o custo. Quanto custa? Está a custar 6.000 kwanzas. Mensalmente 6.000 kwanzas. Isso depois condiciona muitas gente a não pagarem o mesmo valor, por ser um preço, sei lá, alterado para os que não têm. O perigo de transitar pela Estrada Nacional 225 durante a noite é constante, mas essa juventude tem um objetivo a cumprir em prol das suas famílias e das suas comunidades. Por isso, clamam por iluminação pública e condições favoráveis para o êxito da atividade acadêmica. Pedir aos dirigentes da província que coloquem iluminação nessa rua, porque é uma situação muito triste, uma vez que temos uma universidade dessa dimensão, seria bom se colocasse a iluminação. Isso é para ajudar aqueles que têm do a pé, porque tem colegas que vão a pé, que saem da universidade até na centralidade vão a pé. Por uma questão de segurança, seria bom que colocasse a iluminação pública. Para a nossa segurança, nós gostaríamos que o governo põe postos de luz nesta zona. Postos de luz, porque aqui onde nós passamos a luz, não há luz, todo escuro, tanto medo que nós temos aqui. Como vós vês, aqui a luz se encontra totalmente escura, a via nesse caso. Os alunos passam aqui naturalmente todos os dias a pé, caminhando a pé nesse caso, por tratar de iluminação. É um risco. Temos medo de marginais. Tem-se visto aqui pessoas passam aqui, veículos com altas velocidades, e isso condiciona muito a nossa via, nosso acesso até à localidade. Ainda na província da Lunda Norte, moradores dos municípios do Dundo e Mussung, naquela região, clamam pela melhoria dos serviços sociais básicos nas 2 localidades recentemente criadas no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. Casas coloniais, arborização antiga e o descuido na imagem. À primeira vista, logo se entende que é uma cidade antiga. Esta é uma cidade histórica e tradicional do Dundo. O município está a merecer obras de requalificação com a reposição de passeios e os populares falam das obras de melhoria. No outro hora, quando eu cheguei cá em 2014, os passeios estavam muito mal mesmo. Havia muitos buracos, tudo danificado. Mas hoje já estamos a ver um outro olho clínico desta província. Temos que agradecer pelo esforço que o governo provincial está a fazer. Um Dundo de antes e de agora, nota-se que a requalificação do asfalto, dos lacinhos, está a ser bem preparado, está a ser bem feito, porque há zonas no Dundo que não tem esse espaço dos lacinhos, mas eu como cidadão pude ver que a obra está a ser feita em benefício de todos nós. Está a dar um outro aspecto na cidade, a cidade está a ficar requalificada, está a ser bom.
está a mudar o visual da província e está tudo bonito, estou a gostar. Sobre isto, o administrador do Dundo disse o seguinte: o município do Dundo está a beneficiar de requalificação, uma requalificação integrada. Aqui, melhoria dos passeios, lancis, tapa-buracos, depois vamos passar para a fase de sinalização vertical, horizontal, colocação em funcionamento dos semáforos, melhoramento das ruas secundárias e terciárias. Ou seja, é um trabalho que está a ser feito. Outra questão que desperta o interesse dos moradores da centralidade do Mussung é a iluminação pública, que por esta altura é deficiente. Há zonas também sem iluminações públicas, porque os postos de iluminação na centralidade são postos mais pequenos, estão todas escuras na rua da centralidade e tem que se olhar mais nesse lado questões da iluminação dentro da centralidade. O saneamento básico e a falta de água potável é outro problema apresentado pelos municípios. Se esse trabalho de requalificação a nível da província passar pelo Tibal, passar pelo bairro Sul, asfaltar todas as ruas, nós como moradores faremos muito gratificante por isso. Quanto à água, ao saneamento, temos a zona do 28 de agosto. Em 28 de agosto até o Samacaca temos uma dificuldade enorme de abastecimento de água. Seria bom também que as pessoas de direito, né, que tivessem também noção desse grande fenômeno que nós temos, que é o abastecimento de água. Dundo e Mussung estão na categoria de município desde a nova divisão política administrativa. Ambos foram comunas do Chitato, que deixou de ser a sede da província. Com as novas atribuições, os municípios recém-criados têm agora grandes desafios pela frente. Nós fomos institucionalizados a 7 de fevereiro. Demos alguns passos, mas vale lembrar aqui que havia um paradigma voltado ao saneamento básico em que os nossos municípios acostumaram-se, mas esse paradigma é eficiente do ponto de vista prático naquilo que diz respeito à recolha de resíduos. Temos em execução um programa que se chama Minha Casa, Cor da Minha Cidade. É verdade que é uma cidade que já tem uma certa idade, mais de 100 anos, e muitos dos moradores que anteriormente ocupavam os imóveis aqui do Dundo transferiram-se para o município do Mussung. A deficiência na prestação de serviços públicos é comum para os dois municípios e, de forma transversal, os moradores das duas regiões da Lunda Norte falam da deficiência nas áreas periféricas das duas cidades. A população vai crescendo, não é? Da cidade a população vai crescendo, passa o termo e queremos mais o número de escolas as escolas e hospitais. A nível de criminalidade não estamos mal, né? Estamos mal. À medida que a situação está controlada, um ou outro crime doméstico vão suscitando, mas a Polícia Nacional do nosso município tem estado a tomar conta da situação. Apesar das dificuldades, há quem esteja satisfeito com o que já foi feito até aqui. Afinal, nem tudo está mal e cada um quer viver numa cidade que confira bem-estar, segurança e comodidade. Emissão de cartas de condução e passaportes. Novo serviço em destaque. Veja mais à frente, ainda ao longo deste Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, já está em Luanda, depois de ter viajado para Washington, D.C., onde testemunhou a assinatura do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. À chegada ao Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, o chefe de Estado foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. O projeto agrícola Lavoura Esperança tem preparados 900 hectares de terra para o cultivo de milho. Inscritos no Plano Agrão, a previsão de colheita é de 5 toneladas por hectare na próxima safra.
Um verde que se perde de vista. São mais de 2.000 hectares de terras preparadas para o cultivo do ano agrícola 2026-2027. A fazenda produz desde soja, feijão e milho, com a novidade de até finais de dezembro deste ano o terreno estar pronto para o cultivo de arroz. Essas 2.000 hectares são 900 hectares que já estão plantadas de milho, 30 de soja e 8 de feijão. São total 938 hectares. O arroz vamos plantar no final de dezembro, agora, porque essa semana ainda vai chegar semente. Nova semente para experimentar mais variedades. Agora arroz só vamos plantar como 10 hectares. Já David fala da necessidade da retirada do calcário durante a preparação dos terrenos. Primeiro estamos a passar com uma máquina para desmatar e depois gradear uns 3-4 vezes e depois estamos a echar calcário agrícola para baixar a acidez que tem a terra. Para plantar essas 2.000 hectares ainda nos falta uma parte de calcário para poder plantar tudo. Os insumos estão um pouco caros, mas o que está muito caro é adubo. Adubo, o que é fósforo, potássio e nitrogênio. 14 famílias menonitas originárias do México trabalham nesta fazenda, que ocupa uma área de 8.600 hectares. Desde a sua implementação, a fazenda produziu mais de 2.500 toneladas de grão. A sua distribuição para o mercado ainda é uma dificuldade, bem como a ausência de bancos comerciais e também armazéns para guardar os produtos. Primeiro, o banco. Estamos à espera do banco, porque agora estamos a lutar e lutar. Nós queríamos crescer mais esse ano, mas por causa dos retrasos do banco, estamos a crescer incrementamos só 1.200 hectares, nós queríamos mais. Estamos a precisar muito almacenagem, secador, porque isso nos prejudica muito para não poder vender o grão seco e vai estragar. Por isso estamos a trabalhar pouco para primeiro ter almacenagem, secagem e depois para aumentar mais. A administração do Louvoa pede a intervenção da banca para apoiar a agricultura na região e assim permitir o nascimento de outros projetos semelhantes. Neste momento, uma parte da produção que aqui é feita o feijão é vendido cá localmente. E a soja e o milho, a empresa tem contrato com uma empresa que compra aqui e leva a transformação fora daqui da nossa província. Mas, no entanto, também aqui apelar à banca para apoiar o nosso município e o projeto em particular, porque sem o apoio da banca não é possível alavancar a agricultura no nosso país, na nossa província e no nosso município em particular. Antônio Mussamari acredita que só investindo na agricultura é possível combater a fome e a pobreza. Temos dito até que Deus é angolano, porque nós aqui chove quase todo o ano, temos chuva. Esse projeto aqui não tem irrigação, é mesmo só chuva. E então vamos aproveitar as condições climatéricas que Deus deu a Angola e ao norte, em particular Nova Tamalova também, que é para produzirmos e resolvermos o problema da fome e da nossa população. Só investindo na agricultura é que nós podemos combater a fome e a pobreza a nível do nosso país, nossa província e no município em particular. A fazenda existe no mercado nacional há 2 anos e foi criada no intuito de alavancar a agricultura familiar na província da Lunda Norte. O Ministério da Educação reuniu nesta sexta-feira em Benguela entidades ligadas aos institutos agrários e não só para um workshop da região centro e sul do país no âmbito do projeto de apoio à formação agrícola e rural, PAFAR, voltado para a revitalização dos institutos agrários do país. A apresentação dos fundamentos pedagógicos e legais do curso TAP e a mobilização dos atores-chave para a aplicação do currículo do curso TAP foram, entre outros, os temas que dominaram o certame. Na ocasião, o diretor nacional do projeto PAFAR
ligado ao Ministério da Educação, falou sobre um dos propósitos do workshop. A maior preocupação é velar num currículo completamente virado em competências, onde o técnico formado tenha competências quer dos recursos florestais ou então dos recursos ou de produção animal. Nesse momento, o que está a se fazer é que ele tenha uma formação completa, não seja um técnico limitado em termos de formação, mas sim um que está integrado em questões que se prendem destas áreas consideravelmente fundamentais e elementares do curso agrário. A preocupação a respeito da melhoria do currículo dos técnicos agrários é um dos contributos ligados aos objetivos do governo angolano sobre a diversificação econômica. O governo, quando deu conta que há necessidade de se diversificar a economia, que procurou alinhar o setor primário, que é a agricultura, que é para ver se, em termos de formação, suas infraestruturas, equipamentos e meios de ensino estivessem à altura de responder essa questão de melhoria naquilo que é a diversificação da economia. O que nós sabemos que nós somos uma boa parte da nossa dependência do petróleo e temos ali a agricultura para dar o sustento, até porque há países que vivem muito bem na base da agricultura. Então é nessa vertente que está a se apostar nesta área. O projeto PAFAR é de iniciativa do governo angolano com parceria estrangeira. O objetivo é enriquecer o currículo dos técnicos agrários com vista à melhor resposta aos desafios do país no setor agrícola. E fruto disso foram desenvolvidas várias ações desde o ano 2024 que resultaram agora neste novo plano curricular que vai, na verdade, fazer com que os nossos técnicos tenham maiores capacidades e habilidades. Por outras palavras, podíamos dizer que poderão ser dados até a implementação deste novo plano curricular. Participaram do workshop diretores provinciais da Educação, Agricultura, diretores dos institutos agrários da região centro e sul do país. Vendedores e clientes de carne abatida no mercado do quilómetro 30 e Colibengo estão preocupados com as constantes variações dos preços da carne. Os comerciantes afirmam que o nível de clientela baixou consideravelmente em função da alta de preços, apesar da qualidade da carne. O matadouro do mercado do quilómetro 30 na província de Colibengo é um dos mais procurados pelos cidadãos para a compra e venda da carne de vaca. Por esta altura, a preocupação de quem comercializa o bem alimentar está relacionada ao preço da compra do animal, o que provoca o encarecimento da carne. O animal subiu muito, mas mesmo assim estamos a dar conta da venda. A carne aqui está a render, está a dar para manter a nossa casa. Por isso, o preço do braço, por exemplo, antes estava mais um pouco barato, mas subiu através da subida das coisas. Mas nem por isso, esse dezembro está um pouco fraco, mas não por isso. Vamos continuar, eu sei que o negócio vai andar. Neste caso, eu digo que os preços estão mesmo disparados. Neste caso, conforme veio, esse peito aí está a 50 mil kwanza. Uma perna desse está no valor de 125 mil kwanza. Mesmo nós que compramos a própria carne que é para comercializar, também está a dificultar, porque estamos no momento de festa, o que está a dificultar mais é o quê? A compra está caro e a venda está barato. Neste caso, os clientes estão a reclamar porque o valor que está a ser comercializado é muito e o produto chega a ser pouco, consoante os valores está a custar o preço do próprio boi. Dona Leonor é apreciadora de carne abatida, defende o reforço da fiscalização dos preços praticados face ao baixo poder de compra de muitos cidadãos. Nessa altura, eu acho que a carne está cara, devia estar mais barata, porque quando chega essa fase das festas, as festas deviam diminuir um bocadinho, certo? Mas aqui é o contrário. É tendência de subir mais. Devia ter fiscalização e mais controle, para não haver preço excessivo. Hoje está um preço, amanhã está outro, que é um bocado difícil para nós. De acordo com a vendedora Francisca Manuel, atualmente o preço de uma cabeça de boi varia entre os 400 a 700 mil kwanzas. A questão é só que a carne está muito cara, o boi está mesmo muito caro. Tem que baixar mesmo. Quando o boi está caro, nós também, o preço
Sobe. Tem boi de 700, tem de 500, tem de 600. Antigamente comprávamos a 800, a 400, 300, 550. De 550 até 700. Está mesmo caro. O braço 90, 100, 110. Camionista dos bois também, os bois vêm de distante, vêm muito longe. Então, neste caso, eu acho que a subida do próprio animal também está variando consoante o combustível. Porque o preço que era antes do animal já não é que está agora. Em relação à qualidade da carne e higiene no local de venda, Dona Leonora entende que a melhor opção é ter uma única pessoa que tenha as duas particularidades. Essa é boa. Eu compro aqui a carne na Ana, né? Ela é a pessoa que sempre me atendeu, a carne é muito boa. Terrinha e sítio limpo também. Na bancada dela, como as outras bancadas também. Vendedoras e clientes de carne abatida no mercado do quilômetro 30 em Icolo Ibengo manifestam-se preocupadas com as constantes variações dos preços para a venda do animal. Estamos a informar ao Girassol Jornal um novo portal que visa a facilitação do tratamento de documentos diversos como a carta de condução e passaporte. Entrou hoje em funcionamento. O que se pretende é reduzir e melhorar o atendimento, melhorar o atendimento ao cidadão e reduzir ao máximo as enchentes e filas nas instituições do Ministério do Interior. Com a entrada em funcionamento de um novo portal informativo que visa facilitar o tratamento de documentos diversos, como carta de condução e passaporte, na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, bem como no Serviço de Migração e Estrangeiros, é o que se pretende para reduzir enchentes e filas nestas instituições do Ministério do Interior. Os utentes Antônio Bento e Deusa João disseram que tratar estes documentos tem sido um calcanhar de Aquiles. Para eles, a resposta tem sido volte dentro de alguns dias. Há matrículas. Nós conseguimos fazer matrículas dos carros novos, mas no que diz respeito às alterações, transmissões, nós temos uma dificuldade muito grande que até esse momento o portal ainda não responde. Que as empresas têm muitas dificuldades e muitos problemas com os clientes. E a aviação em trânsito nos diz que temos que aguardar, que estão a evoluir para isso. Já é uma luta. Para fazer marcação, outra luta. Quando a pessoa consegue tratar, não lhe entregam nas mãos. No ato de receber, eles não te dizem nada, só tem que te mandam sempre aguardar. Não, vem essa semana. Não, vem outra semana. Por exemplo, o ano está a terminar. O passaporte não me deram desde no mês de agosto que tratei até a data de hoje. Só que eu também trabalho. Não vou deixar todo o meu trabalho porque tenho que ir atrás de uma coisa que eu já tratei e estou à espera que me entreguem. Até hoje eu deixei lá o número de telefone, ninguém liga, ninguém vê a mensagem, ninguém diz nada. Apesar deste surgimento, várias são as reclamações dos utentes em ceder ao portal, queixando-se de que não tem sido fácil o acesso. A documentação com um valor que ele vai pedir, ele leva lá dentro e depois vai esperar, né? Ele te manda entrar, já tem a pessoa com quem ele trabalha, essa pessoa te recebe, vai preencher a documentação lá dentro e vai esperar até quando o documento sair. Mesmo assim é difícil. Não tenho informação, não tem que tudo agora é por intermédio de um portal, não tem. Para os utentes é necessário que haja mais informação sobre a existência do portal, afirmando que desta forma não há como as pessoas serem enganadas pelos famosos mincheiros. A foi difícil, porque o sistema estava sempre a cair por conta da demanda e o site estava pesado. Mas aguardando um pouquinho mais, consegui aceder ao site, porque com o site podemos não nos locomover, conseguindo realizar os nossos serviços a partir do site, estando mesmo no conforto da nossa casa. O ministro do Interior, Manuel Homem, afirmou melhorias tanto no atendimento como na entrega destes documentos. Estamos a trabalhar num programa de modernização deste órgão em concreto para superarmos as dificuldades que os cidadãos têm no acesso a estes serviços. O cidadão não precisa de intermediários. Não precisa de intermediários nem para contactar os serviços diretamente da nossa instituição, nem intermediários para efeitos de pagamento. Os cidadãos recebem no portal as indicações, no caso a RUP,
para efeitos de pagamento. Utentes do Serviço de Migração Estrangeiros e da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária solicitam melhorias no atendimento e maior celeridade na entrega do passaporte e da carta de condução. E mais de 15 mil processos para a emissão da carta de condução já foram inseridos por via portal da Direção Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária. A garantia foi dada nesta sexta-feira pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, durante uma visita de constatação. Após a modernização dos serviços na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o Ministro do Interior, Manuel Homem, constatou de perto a realidade dos serviços prestados naquela instituição. Durante a visita, o ministro teve contacto com alguns utentes e foi informado do tempo de emissão. O exame foi feito no dia 9 de outubro. 9 de outubro deste ano. Está mesmo um processo muito fácil. E quando marca online, recebe uma mensagem para dizer que vem quando? Sim, recebe-se uma mensagem de agendamento dizendo que o processo foi submetido e que a posterior deverá se apresentar aqui na data prevista. Está bem. Está olha. Agora que tem carta de condução, parabéns. E agora habilitado, cumprir as regras de condução que aprendeu na escola. Não é dambaia, não respeitar o sinal. Tem que respeitar o sinal, tá bom? E muito boa sorte. O ministro sublinhou que, nesta altura, cerca de 5 mil processos estão para serem entregues aos seus respectivos proprietários. Temos perto de 5 mil processos por entregar. Já estamos com mais de 15 mil processos inseridos no sistema, já atribuímos as matrículas com maior rapidez e com mais comunidade para as empresas que podem fazer este serviço. Portanto, é uma revolução do ponto de vista da modernização e simplificação dos procedimentos administrativos para que possamos entregar aos cidadãos serviços de mais qualidade, menos burocráticos e que efetivamente respondam às expectativas que os cidadãos há muito nos têm apelado para que pudéssemos implementar. O titular da pasta do Ministério do Interior reconheceu os constrangimentos que têm afetado alguns utentes e garantiu melhorias nos serviços. Nós estivemos aqui a 14 de abril deste ano para conhecer o funcionamento desta instituição. Neste momento estão já disponíveis na plataforma mais de 200 escolas que foram fiabilizadas, mas sim a necessidade das escolas poderem cumprir o fluxo que lhes é exigido. E qual é o fluxo? A empresa, enquanto empresa, tem que estar devidamente constituída, deve pagar impostos, temos desafios, temos ainda etapas por vencer. As nossas equipas precisam de elas próprias também mudarem a sua forma de pensar e de lidar com todas as mudanças que estamos a implementar para superarmos as dificuldades que os cidadãos têm no acesso a estes serviços. Mais de 15 mil processos para a emissão de carta de condução já foram inseridos via portal da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. A garantia foi dada nesta sexta-feira pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, durante a visita de constatação feita na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária em Luanda. A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira foi hoje apresentada em Luanda. A cerimónia que teve lugar na Escola Nacional de Artes contou com a presença de distintas individualidades e membros da sociedade civil. Com o objetivo de incluir no sistema financeiro toda a sociedade, que visa em 4 pilares como contas transacionais, financiamento às micro, pequenas e médias empresas e o pilar da literacia financeira e a defesa do consumidor, o suporte do desenvolvimento das estruturas financeiras, que decorreu no Instituto Politécnico de Artes, a cerimónia de apresentação pública Estratégia Nacional e Inclusão Financeira. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso pensamento evoluiu de um simples número para algo abrangente, complexo, impactante e transformador. Passamos a pensar e a incluir as pessoas no centro das nossas atenções.
capacitar a sociedade, possibilitar o seu crescimento. Reforçar a ideia de que a inclusão não se trata apenas de acesso, ela é um motor de empoderamento e progresso econômico. José de Lima Massano, ministro de Estado para a Coordenação Econômica, diz que a ENIF é um instrumento de política pública que inclui o cidadão ao ecossistema financeiro e potenciá-lo na transformação e acentuar na dinamização econômica do nosso país. Os dados mais recentes, resultantes de inquéritos à população, indicam-nos que cerca de 51% dos cidadãos do nosso país permanecem fora do sistema financeiro formal e que apenas 1 em cada 4 possui bom nível de literacia financeira. O acesso está concentrado em Luanda, no litoral e na região centro do país. Sabemos que esta realidade é influenciada por fatores históricos, mas também pelos vários condicionalismos estruturais que ainda existem no nosso percurso de desenvolvimento. Luísa Grilo, ministra da Educação, fala que a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que são colocados ao serviço do cidadão, com vista à promoção e à confiança nas instituições financeiras da inclusão social de todos os angolanos. É, pois, com satisfação e sentido de dever que o Ministério da Educação se junta a esta iniciativa e tudo fará para que os objetivos que presidem a esta Estratégia Nacional Financeira, de Inclusão Financeira, sejam cabalmente cumpridos, esbatendo-se deste modo as desigualdades sociais, permitindo a estabilidade financeira e o fomento ao empreendedorismo, ao empoderamento pessoal e à redução da pobreza. Marília Poças, administradora executiva do Banco Nacional de Angola, diz que na inclusão financeira estão também inclusas as pequenas e médias empresas. No pilar número 2, está o pilar do financiamento às micro, pequenas e médias empresas, em que estamos a prever formas mais dinâmicas e mais apropriadas àquilo que são as necessidades de financiamento para este setor, micro, pequenas e médias empresas, pois consideramos que elas são o motor de desenvolvimento econômico da nossa sociedade. As estudantes da Escola Nacional de Artes, Georgina Luxinga e Ermelinda Sacala, dizem ter aprendido sobre estratégia e inclusão financeira, por um lado, e por outro, preocupadas com as várias dificuldades com que enfrentam dia após dia. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a área da prática. Nós temos assim uma déficit, né, de materiais necessários para estarmos a fazer as nossas práticas. Aprendi como criar uma conta bancária online, né? Como depositar dinheiro, como o Unitel Money. Está sendo muito divertida. É o Girassol Jornal, continuamos a informar. Volte connosco depois do curto intervalo. Até já. Petróleo e gás. Se Angola optasse por continuar na OPEP, seria obrigada a realizar cortes consideráveis na sua produção. A decisão tomada e comunicada publicamente em dezembro de 2023 continua a gerar uma série de debates, o que por si só tem alguma legitimidade, admite o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. No entanto, através de um artigo publicado no site do Mirempete, Estevão Pedro, antigo governador de Angola junto da OPEP, considerou que muitas leituras feitas até agora são apressadas, desequilibradas e, por vezes, desinformadas. Durante o matabicho com jornalistas e opinion makers nesta sexta-feira, sem gravar entrevista, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, sinalizou que a decisão está fundamentada no objetivo central de restaurar a autonomia de produção, libertar Angola de cotas que limitavam investimentos,
em exploração e promover desenvolvimento de novos campos. A posição foi reiterada pelo secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso, no final do encontro. A OPEP tem um sistema de cotas, impõe um sistema de cotas aos seus associados. E a Angola não concordava com o facto de se poder baixar essas cotas. Porque nós entendemos que, primeiro, tínhamos capacidade para produzir, nunca dissemos que era para produzir mais, era apenas para produzir de acordo com os nossos planos de produção e também permitir investimento para que no futuro, caso se descobrissem novas reservas, pudéssemos produzi-las. Sempre pensando que nós precisamos desses recursos, dos recursos e receitas vindas do petróleo para a nossa economia. No mesmo artigo, o especialista angolano refere que as críticas feitas à saída de Angola da OPEP carecem de rigor analítico e ignora aspectos centrais da realidade do setor petrolífero nacional, das dinâmicas globais e dos mecanismos de funcionamento daquela organização. Questionado sobre um possível recuo na decisão, caso os objetivos pelos quais o país avançou para a aprovação da medida, José Barroso disse que prefere não fazer futurologia. Não podemos fazer futurismo, dizer o que vai acontecer no futuro. A situação corrente é esta. Nós não estamos na OPEP, mas não é por essa razão que vamos deixar de colaborar com essa organização ou com todos os produtores e consumidores de petróleo do mundo. Afonso Malaca diz-se tratar de uma decisão política aceitável ao olhar para as razões apontadas pelo governo angolano. Todavia, o economista espera que os resultados de tal decisão sejam satisfatórios. Nós precisamos de manter os nossos níveis de produção, porque se não mantermos os níveis de produção, poderíamos ter aqui outras grandes dificuldades, sendo certo que o petróleo, quer a gente aceite ou não, ainda representa a maior fonte de entrada de divisas. Significa dizer que há vantagens porque nós estamos a manter os nossos níveis de produção. Estando na OPEP, segundo o ministro, nós poderíamos ser obrigados a reduzir os níveis de produção, poderíamos ser obrigados a cumprir uma agenda da OPEP e essa agenda nem sempre ia de encontro àquilo que são os nossos anseios. Na OPEP, grandes, pequenos e médios produtores são frequentemente chamados a cortar a produção para sustentar os preços globais, beneficiando inclusive países que nem fazem parte da organização, como os Estados Unidos da América e o Brasil. Daí que Angola, não estando de acordo com tais decisões, optou por deixar a organização em 2023. Angola reafirma a sua intenção de nacionalizar a refinação de derivados de petróleo, diminuindo desta forma custos com a importação. O assunto esteve em destaque no Matabicho com jornalistas e opinion makers, realizado nesta sexta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Na sessão orientada pelo titular da pasta foram levantadas questões relacionadas com o garimpo de diamantes e a transparência no setor. A sala estava composta por jornalistas, analistas de mercado de petróleo, comentaristas e quadros seniores e técnicos do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Dentre inúmeras questões abordadas ao longo do programa, foi levantado o tema da autossuficiência de produtos refinados. Para justificar a aposta no setor, o Mirempete destacou no Matabicho a entrada em funcionamento da refinaria de Cabinda e o processo de construção da refinaria do Lubito, como exemplos desta decisão. Nós temos uma estratégia geral de refinação para o país, que compreende ou compreendia, por exemplo, a expansão da refinaria de Luanda para produzir mais gasolina. Isso foi feito já em 2022. E temos a construção de 3 novas refinarias, em Cabinda, no Lubito e no Soio. A refinaria de Cabinda já foi inaugurada e, portanto, neste momento está em processo de comissionamento para que, nos próximos tempos, comece realmente a processar o crudo e produzir produtos derivados. O principal produto será o gasóleo, que irá então ajudar-nos a colmatar algum déficit e melhorar todo o processo de distribuição de combustível, não só em Cabinda, mas em todo o país. Quando questionado sobre a exportação, José Barroso, em representação do ministro Diamantino Azevedo, sinalizou que a estratégia passa por trazer robustez ao mercado interno e só depois exportar para outros mercados. Nós hoje importamos cerca de 70% a 75% dos produtos que consumimos. O nosso principal objetivo, nosso objetivo primeiro,
é de abastecer o nosso mercado. Nós não vamos exportar para outros mercados enquanto tivermos déficit no nosso próprio mercado. Portanto, apesar da situação geográfica de Cabinda, a produção que sair da refinaria de Cabinda será primariamente para alimentar o mercado interno de Cabinda ou do resto de Angola. Na conversa com os jornalistas, especialistas do setor e comentadores dos diversos órgãos de comunicação, Diamantino Azevedo respondeu várias questões, disse estar aberto a críticas e contribuições, mas não apontou números quando questionado sobre as perdas que recaem sobre o Estado, motivadas pelo garimpo de produtos minerais com realce para o diamante. Em sua defesa, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, falou da atuação de um órgão responsável por monitorar a situação. Nós temos uma comissão multissetorial para o combate ao garimpo, ao contrabando e também imigração ilegal. Esta comissão é chefiada por Sua Excelência Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Temos também um quadro legal que pretendemos seja impeditivo para o desenvolvimento dessas atividades ilegais e, portanto, é no quadro desta comissão e também nos marcos da lei que nós estamos a agir. Portanto, nós somos contra o contrabando e dizer que contrabando é ilegal. Portanto, nós não vamos alimentar uma atividade ilegal. Presentes no evento, os analistas Luís Jimbo e Afonso Malaca enalteceram a iniciativa, tendo reforçado o apelo para a diversificação do setor e de toda a economia. O primeiro desafio tem que rever a nossa visão estratégica do investimento. Eu julgo que já chegamos a um nível do investimento em criar instituições, infraestrutura, mas agora é preciso fazer um tipo de investimento nas pessoas. Relevante aqui é que o Ministério está aberto a contribuições, que o Ministério está aberto a uma nova abordagem de interação com os angolanos, com todos nós. Isso é fundamental para o crescimento do país, é fundamental para os objetivos em si minimalistas e maximalistas do próprio país, porque precisamos de ter um Ministério mais atuante, um Ministério que contribua efetivamente com maior ímpeto. Temas como investimentos no setor dos petróleos e gás e ainda a transparência também estiveram em destaque durante o Matabicho desta sexta-feira. Olhos fora de portas. A seguir, o Conselho de Ministros do Burkina Faso aprovou um projeto de lei para restaurar a pena de morte, visando crimes como traição, terrorismo e espionagem, segundo as autoridades. A adoção deste projeto faz parte de reformas com o objetivo de ter uma justiça que responda às profundas aspirações do nosso povo, disse o ministro da Justiça do Burkina Faso, Edazo Rodrigue Bayala, em uma postagem no Facebook na noite de quinta-feira. O projeto precisa ser aprovado pelo Parlamento e revisado pelos tribunais antes de tornar lei. A pena de morte no Burkina Faso foi abolida em 2018. Desde que assumiram o poder em um golpe de 2022, os líderes militares do país da África Ocidental lançaram reformas profundas, incluindo o adiamento das eleições que deveriam restaurar o governo civil e a dissolução da Comissão Eleitoral Independente do país. O governo militar tem sido acusado de abusos de direitos humanos e da detenção de jornalistas críticos ao governo. O país é um dos vários países da África Ocidental onde os militares assumiram o poder nos últimos anos, aproveitando o descontentamento generalizado com governos democraticamente eleitos anteriormente por questões de segurança. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, retornou ao tribunal na quinta-feira. Zuma enfrenta 18 acusações, incluindo corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, por alegações de que recebeu mais de 700 pagamentos ilícitos ligados a um negócio de armas em 1999. Zuma negou todas as acusações, chamando o caso de uma caça às bruxas politicamente motivada. O julgamento por corrupção se arrasta há quase 20 anos, repetidamente paralisado por recursos e desafios judiciais de Zuma e Tales. Promotores disseram ao juiz Nkosinati Chile
que essas táticas atrasaram o caso por 18 anos, observando que todas as tentativas anteriores de bloquear o julgamento foram rejeitadas. Os problemas ilegais do ex-presidente vão além deste caso. Em 2021, foi preso por desacato ao tribunal após se recusar a testemunhar perante a Comissão Zondo. Posteriormente, conseguiu libertação antecipada após a sua sentença ser comutada. A Venezuela ficou praticamente isolada na quinta-feira após a suspensão de voos por motivos de segurança das últimas companhias aéreas internacionais que operavam no país em um cenário de campanha militar dos Estados Unidos no Caribe. As panamenhas COP Airlines e Wingo ampliaram até 12 de dezembro a suspensão de voos com pousos e decolagens na Venezuela. Outras 10 companhias aéreas já haviam anunciado o cancelamento temporário após alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos sobre um aumento de atividade militar no Caribe. Em 21 de novembro, a Federação de Aviação dos Estados Unidos afirmou que as aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo venezuelano deveriam aumentar a precaução devido ao agravamento da situação de segurança e aumento de atividade militar na Venezuela e imediações. O governo dos Estados Unidos mantém desde agosto uma frota de navios e caças no Caribe. Washington justifica a ação como parte da luta contra o narcotráfico. Caracas, por seu lado, afirma que as manobras militares dos Estados Unidos da América têm como objetivo derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ora, atualidade fora de portas, olhos para o desporto a seguir. Nota única, a Argentina de Messi, campeã do mundo, está no grupo J do Mundial de Futebol 2026. O sorteio realizado nesta sexta-feira em Washington, Estados Unidos da América, colocou igualmente na série J a Argélia e juntamente com a Alemanha e Equador. Os 12 grupos do Mundial ficarão completos em março, a altura em que serão disputados os play-offs intercontinentais. O Congo Democrático está nesta corrida. A África já tem 9 seleções apuradas para a Copa do Mundo, que pela primeira vez terá a participação de 48 seleções. Estados Unidos, México e Canadá albergam o Mundial de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal. Volte connosco. Até já. Já de volta, Girassol Jornal. São hoje conhecidos os vencedores nas diferentes categorias da edição 2025 do Prémio Nacional de Jornalismo. A gala da premiação acontece neste preciso momento numa das unidades hoteleiras de referência em Luanda. Está em direto para o Girassol Jornal com mais informações a Edna Firmino. Edna, boa noite. Já temos vencedores? Olá, Simeão Mundula, boa noite. Boa noite também para quem nos acompanha. Encontramos-nos na gala de premiação do Prémio Jornalismo, edição 2025. Nesta edição foram 5 categorias, nomeadamente a categoria de imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo. Nestas categorias todas teve o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Foram 69 participantes e nós vamos falar com um grande vencedor na categoria de televisão, o primeiro lugar, que é o jornalista da TPA, Francisco Lude. Francisco, boa noite, fala em direto para a TV Girassol. É o primeiro lugar, é também igualmente o primeiro prémio. Qual é o sentimento neste exato momento? É um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de que o nosso esforço que temos estado a fazer todos os dias é recompensado. E então este prémio eu dedico muito seriamente a Deus, à minha família, ao Conselho de Administração da TPA, em especial ao PCA Francisco Mendes e o nosso diretor de informação, Caringano Manuel, pelo todo o apoio técnico profissional. E regozijo-me porque eu vim de Cabinda e com um tema atual e atuante sobre paz
elementos da FLEC e a sua liderança que apresentaram-se às autoridades naquele esforço de paz, unidade e reconciliação nacional. Então é o meu primeiro prémio, mas eu tenho dito que sou premiado todos os dias pelos telespectadores de Cabinda ao Cunene. Daí que sinto-me satisfeito em nome de todos os profissionais angolanos. Esta peça que fez-lhe vencedor nesta edição de 2025 conta um pouquinho do contexto da paz em Cabinda. Naturalmente, sabe que o país de Cabinda ao Cunene é uno indivisível. Entretanto, esta matéria faz referência de concreto ao processo de estabilidade em curso na província de Cabinda, quando se fala de que há instabilidade, mas não é isto. É o esforço de que o povo de Cabinda, da província de Cabinda, quer paz, tranquilidade, progresso e desenvolvimento. Então, foi uma matéria atual e atuante que a qualquer momento e em qualquer parte do mundo, hoje falar de paz é falar de progresso, é falar de desenvolvimento. Daí que isto impeliu-me a falar sobre esta matéria que, muito sinceramente, é premiada e todos nós ganhamos. Muito obrigada. Ouvíamos Francisco Lunde, ele que é o grande vencedor da categoria de imprensa. Francisco Lunde, que atua na província de Cabinda, nesta cerimónia que acabou de acontecer aqui numa das unidades hoteleiras do nosso país. A cerimónia que aconteceu fez a entrega a outorga dos certificados e também a entrega dos troféus, que foi os primeiros troféus foram entregues pelo Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, entregou os prêmios da primeira categoria. A terceira categoria fez a entrega Nuno Caldas, que é secretário da Comunicação Social, fez a entrega destes certificados. Foi um momento de felicidade, um momento de emoção que todos os 69 participantes, e hoje teve então o fim. Os grandes vencedores estiveram aqui a comemorar e agradecer por este momento que viveram. Os primeiros classificados tiveram um prémio de 2.500.000 kwanzas, os segundos classificados com um prémio de 1.500.000 kwanzas e os terceiros classificados ficaram então com uma quantia monetária de 500.000 kwanzas. Este é o trecho da matéria que estamos a ver. Simeão Mundula, nos próximos serviços de informação da Rede Girassol, nós levaremos mais dados e completaremos assim esta matéria. A partir de uma das unidades hoteleiras do país, despedem-se Miguel Cristóvão e Edna Firmino. Boa noite. Boa noite, Edna Firmino. E o essencial sobre a edição 2025 do Prémio Nacional de Jornalismo. Já são conhecidos os vencedores nas diferentes categorias. Nota final no Girassol Jornal. Cidadãos ouvidos nesta quinta-feira pela Girassol defendem que os valores da boa convivência devem ser preservados no meio social como forma de promover a harmonia e o bem-estar comum. A solidariedade é enaltecida pelos munícipes como um dos valores nobres. As ações de solidariedade que são replicadas com grande ênfase durante o mês de dezembro, para alguns cidadãos têm um sabor agridoce por serem realizadas em época natalina, onde, de forma disfarçada, segundo entendem, muitos aproveitam-se para serem o centro das atenções. Na visão deste gestor público, os valores da boa convivência não podem esperar o limiar do ano para serem efetivados. Hoje nós vemos pessoas desavindas durante o ano todo e bem no limiar do termo do ano é que aparecem com fraternidade, é que aparecem dizendo eu te amo. Às vezes é na hora da partida que nós aparecemos para dizer olha, eu te amo. Não está certo. Não, agridoce. O correto seria, de forma permanente, cultivarmos o amor, a solidariedade, estarmos sempre ali. Acho que isto é que é de facto importante. Julgo que esse deve ser o espírito e não apenas nesta data procurarmos, como falamos na gíria, né? Fazer de contas que está tudo bem. Não faça de contas, faça de facto, porque a vida é de facto, não é de faça de contas.
Num cenário em que a pobreza tem tomado conta de muitas famílias angolanas, pessoas singulares e outras providas de recursos financeiros não são o suficiente para levar o sorriso a quem realmente precisa. Para os cidadãos, os atos solidários devem ser cimentados com bases estruturais sólidas, onde o amor se sobrepõe. As pessoas que têm um amor ao próximo vão se juntando, uns criam uma ONG, uns criam uma fundação, uns criam várias associações, apoio, às vezes muito, quer dizer, não de apoio, às vezes é para aproveitar os dividendos para ele, mas há uns que é de verdade, que é para apoiar o próximo. Devem sempre, porque há muita fome, né? Há muitas famílias a clamarem. E quando vem esse grupo ou pessoa singular que preste a solidariedade de poder ajudar mais uma pessoa, digamos que é um gesto de amor. Quem doa um bem, doa amor, doa empatia e doa solidariedade. Então todos nós estamos convidados para partilhar neste barco de amor. Nós olhamos hoje vários reptos na sociedade. Quem tiver um calçado a mais, uma roupa a mais, um saber a mais, deve sempre partilhar. Porque, na verdade, não é bom que se diga nós passamos por essa terra e nada a fazer. E nós temos muito boas figuras a nível do nosso país e não só, que têm estado a fazer incansavelmente muito. E cada um, no seu jeito, como pode, deve fazer sempre que puder. E isso é o conselho que nós damos. O que se precisa, de facto, é cimentar esta ação, porque de algum tempo para cá tem-se vulgarizado um bocadinho e nós precisamos não de vulgarizá-lo, mas de fazê-la efetiva, ok? Para que isso se estenda, não somente... Solidariedade não devem ser resumidos apenas no limiar de cada ano. Informação contada na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Ficam os nossos agradecimentos de sempre, com votos de continuação de boa noite. Não perca amanhã, à mesma hora, a edição do fim de semana. Passe bem, estamos juntos.